Pai do Senhor, queridos, vamos lá, capítulo 4, versículo 1, a visão da majestade divina. Capítulo 1 diz: Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, e disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Esse texto, as coisas que depois desta vão acontecer, é uma referência ao que eu já venho falando para os irmãos aqui, as 3 partes do Apocalipse, as que tens visto, as que são e agora as que depois dessas hão de acontecer. Nesse texto, João disse que olhou e viu, depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Não só João, mas o profeta Isaías disse no capítulo 6, os meus olhos viram o Senhor. E ele até se lamentou porque acreditava que ia morrer, porque um homem imperfeito, de lábios impuros, tinha visto o Rei da Glória. Mas o Senhor foi misericordioso, tocou nos seus lábios com uma tenaz, uma brasa com uma tenaz, e lhe tirou o pecado. Ezequiel também disse, se abrir os meus olhos eu tive visões do céu. Estevão também disse que ele estava vendo ali, fitou os olhos no céu e estava vendo o Senhor, e o céu aberto, e ele estava vendo o Senhor Jesus em pé à direita do Pai. Então nós temos aí uma referência não só de uma pessoa, mas de várias outras pessoas que viram o céu, aberto e viram o Senhor lá. Então podemos dar crédito mais profundo ainda. Uma porta aberta no céu. João, ele teve um privilégio diferente desses outros profetas. Esses profetas, eles viram o céu aberto, eles viram o Senhor, olhei e tive visões do céu, Mas o João, ele foi convidado a subir, os outros profetas não. Deus não disse a Ezequiel, suba aqui, nem a Isaías, suba aqui, não. O Senhor chamou João. Isso nos mostra que, quando o Senhor está falando para o João das coisas que tens visto e das coisas que são, das cartas que ele mandou escrever às igrejas, ele estava em uma outra dimensão, uma dimensão espiritual entre o céu e a terra, mas não estava totalmente no céu. Ali o Senhor descreve a João das coisas que ele estava vendo e das coisas que eram concernente à igreja, pecados que ele achava dentro da igreja, coisas que ele exaltava dentro da igreja, como deveria ser corrigido, aquelas questões dentro da igreja. O Senhor estava em uma dimensão espiritual entre o céu e a terra. Aí o Senhor diz a João, agora eu vou te mostrar, João, das coisas que vão acontecer. É mais creditoso ainda o fato de o Senhor ter mostrado isso a João. João vivenciou, vou mostrar a você, João. Eu não vou só te falar o que vai ser e o que vai acontecer, eu quero que você veja. Então João sobe e tem acesso a Jerusalém celestial, Ali, Mateus capítulo 25 e o versículo 12. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. João era um desses, teve as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Os profetas não. Os profetas não tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Eles vão entrar pela porta, na Jerusalém, mas isso somente nas bodas do Cordeiro de Deus, quando estarão na festa como convidados do noivo, aqueles profetas lá. Amém? Salmo 118, versículo 20, diz: Esta é a porta do Senhor, por ela os justos entrarão. Voz como de trombeta.
Não há nenhum motivo para você imaginar que essa voz não seja a voz do Senhor Jesus. É lógico que esta é a voz do Senhor Jesus, pois era Ele quem estava falando. O Senhor estava glorificado na dimensão espiritual, entre a terra e o céu, falando das coisas que tens visto e das coisas que são. Agora o Senhor está convidando ele. Sobe aqui, João. João era igreja. Isso é uma alusão ao que o Senhor arrebatará a sua igreja. O Senhor não vai dizer, sobem aqui para Israel. Israel não será arrebatado. Israel estará aqui na terra durante a semana de número 70 de Daniel. A igreja não estará. Então esse convite, ele é bem colocado quando o Senhor diz a João, sobe aqui, João, porque João era igreja. Significa que a igreja vai subir. Isaías e Ezequiel não subiram ao céu, como João, tiveram visões celestiais a partir, da terra, de visões que tiveram. As coisas que depois dessa devem acontecer, é a partir daqui, de que João entra na glória, na Jerusalém celestial, ele diz, a partir daqui começa então as coisas que depois dessa vão acontecer. O desenrolar da festa dos tabernáculos e a tribuna de Cristo e as bodas do Cordeiro de Deus. Em Gênesis 18, 17 e 18, o Senhor diz assim, ocultarei eu a Abraão o que eu faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra. Aqui mostra verdadeiramente que tudo que há, tudo que concerne aos acontecimentos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, então refere-se a uma promessa que Deus fez a Abraão. Quando Deus fala de Israel, está falando de Abraão, está falando de Isaac, está falando de Jacó. Então o Senhor diz, eu não vou ocultar nada a Abraão, quer dizer, não vou ocultar nada a Israel, não vou ocultar nada a Isaac, dá no mesmo, todos eles são o povo que deu origem ali ao Israel que é hoje. Então eu não vou ocultar nada a eles. Isso quer dizer que tudo, mesmo a igreja do Senhor Jesus, que está na terra ministrando o evangelho, tudo o que acontece na igreja está intrínseca à história, aos acontecimentos de Israel. Amém? Versículo 2. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Esse imediatamente é uma alusão a que João não tinha como descrever a palavra. O menor tempo que existe, segundo a ciência, é o átomo. Segundo o que a Bíblia nos ensina, é o piscar de olhos, não abrir e fechar de olhos. É o que a Bíblia relata, a forma com que será o arrebatamento da igreja, a volta do Senhor. Piscou o olho, eu não sei se isso é mais do que um átomo de tempo ou se é. Mas eu fico com o que a Bíblia está dizendo, que a menor fração de tempo que existe é o abrir e fechar de olhos. Imediatamente foi arrebatado em espírito. É uma alusão a essa rapidez. João se encontrava arrebatado, separado do corpo, nessa dimensão como já foi falado, e agora o João recebe esse chamado, suba para cá, João, e o João sobe então. No versículo 3 diz, e aquele que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante na aparência à esmeralda. Tudo isso aqui é simbólico, refere-se aí ao simbolismo da glória de Deus, da sua pureza, da santidade do Senhor e dos seus atributos. Ezequiel 1:28 diz, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso,
caí com o rosto em terra e ouvi uma voz de que falava comigo. Todos esses simbolismos aqui, como já falei, refere-se à glória majestosa, à presença de Deus, onde o Senhor se encontra. Não há palavras para descrever, e João se esforçou ao máximo aqui com aquilo de mais precioso que ele conhecia, que ele sabia de existência da terra. Então o João mostra o valor da glória de Deus aí. Versículo 4. Havia também ao redor do trono 24 anciões, e sobre os tronos via sentado 24 anciões, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Muitas pessoas que comentam sobre esses 24 anciões acham que pode representar 12 apóstolos e 12 tribos de Israel. Porém, essa passagem de Mateus 19, 28, aos que lhes diz Jesus, em verdade vos digo a vós, que se quisestes que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, assentar-vos-ei também vós sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Isso mostra que não é bem os 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel, porque está mostrando aí que aqueles discípulos do Senhor, que é igreja, se sentará em 12 tronos para julgar as 12 tribos. Se as 12 tribos serão julgadas, que ela estará sentada naqueles tronos ali, Poderiam representar a igreja, os 12 apóstolos e o Israel restaurado. Pode ser também as 12 tribos unidas no reino sacerdotal, Como já falei aqui do reino sacerdotal e do sacerdócio real, Os dois servindo ali diante do Senhor. O sacerdote era um ministro revestido de autoridade, representando o povo junto ao rei, divinamente autorizado para oficiar diante do rei Davi. Davi dividiu os sacerdotes em 24 classes, com exceção das grandes festas judaicas, em que todos tinham que oficiar. Cada classe servia uma semana de cada vez, substituída em cada sabate. À tarde, antes do sacrifício, já o sumo sacerdote era o regente principal da nação, cargo ocupado pelo chefe da casa de Arão. Era o único que tinha acesso ao Santo dos Santos, autorizado a consultar o Deus pelo Urim e o Tumim. Zadok era o sacerdote ministro ordenado por Deus para ser imagem da restauração do sacerdócio levítico, caído quando os filhos de Israel se desviaram de Deus, e que aponta para a ordem de Melquisedeque. Paralelamente, Davi dividiu os cantores em 24 turmas e nomeou o levita Asaf, da família de Gesso, juntamente com Remã e Gedutum, para profetizarem com harpas, alaudes e símbolos diante da arca do Senhor que estava em Jerusalém. Porém, este era o sacerdócio levítico terrestre, sombra de um sacerdócio perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque. Pode ser também uma alusão ao que eu acabei de ler aqui para vocês. Hebreus capítulo 7, versículo 11 e 12, diz o seguinte: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sobre este o povo recebeu a lei, que necessidade havia ainda de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, mudando-se o sacerdote, necessariamente se faz também mudança de lei. Hebreus 9 e 11 diz: e nesse sacerdócio perfeito, Cristo é o sumo sacerdote. Então, quando você começar a ter ideias acerca da Bíblia, mas como é isso? Quem vai ser isso? Quem vai estar ali? Quem vai estar aqui? Jesus, uma certa vez, disse aos seus discípulos: está sentado à minha direita ou à minha esquerda, isso é para aqueles a quem o Pai reservou. Não compete a nós ficar aqui na terra deduzindo coisas que a nossa mentalidade é limitada para compreender. Também, outra vez, o Senhor disse em Atos 1,
Ele disse: não compete a vocês saber tempo ou época que o Pai reservou para a sua própria autoridade. Preocupem-se em receber o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vocês e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, até Samaria e até com os confins da terra. Não precisa você estar por aí tentando provar a Bíblia Sagrada. Apenas pregue-a, porque ela por si mesmo se provará. Tá certo, irmãos? Versículo 5. E do trono saíram relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Relâmpago, vozes e trovões, os 7 trovões, várias são as passagens bíblicas que associam a voz de Deus para a estas expressões. A voz do teu trovão estava no redemoinho, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Salmo 77 e o versículo 18. Isso mostra o que João, o Senhor, estava demonstrando através das suas aparições, desses acontecimentos de pedras preciosas, de semelhança de jaspe, de arco-íris, de trovões, de relâmpago, aquilo a qual João já estava familiarizado. O Salmo de Davi diz que Deus estava no meio, a voz de Deus estava no meio dos trovões, o Senhor estava no meio dos relâmpagos, enfim. Então ele estava vendo coisas ali que a Bíblia registrava que era assim. É como se João constatasse ali, realmente eu li isso aqui e eu estou vendo agora aqui acontecendo. Isso vai acontecer conosco quando chegarmos na glória do Pai Celestial. Jó 37 diz o seguinte: dai ouvido atentamente ao estrundo da voz de Deus e ao zunido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todo o céu e o seu relâmpago até os confins da terra. Depois do relâmpago, ruge uma grande voz. Ele troveja com a sua voz majestosa e não retarda os raios quando é ouvida a sua voz. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. A ciência diz que quando há um trovão e um relâmpago, primeiro acontece o trovão, segundo o relâmpago. Jó aqui está dizendo que primeiro é o relâmpago e depois ruge uma grande voz. 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Esses textos são confirmação do que a Bíblia relata, do que a Bíblia falava. Seria diferente, seria duvidoso se João lesse uma coisa na palavra de Deus e chegasse no céu e visse outra totalmente diferente. Então ele está vendo aqui acontecimentos que ele via na Bíblia. Ele, quando viu a voz de Deus no meio de trovões, de relâmpagos, a presença do Senhor, ele já estava sabendo que seria desse jeito. Chegasse no céu, o Senhor chamasse, seria dessa maneira. É como se o Senhor arrebatasse você no céu, agora mesmo, e lá uma voz falasse e você visse trovões e trovejadas e relâmpagos e raios, e no meio deles você visse o Senhor. Você estaria familiarizado com o que acontece na presença de Deus. Versículo 6. Também havia ao redor do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Aqui começa a mostrar coisas que nós não estamos muito familiarizados. Por exemplo, havia também ao redor um trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Aqui, se você visse uma coisa, um animal, um ser vivente com a cabeça e olhos na frente, como diz João, cheios de olhos, não era só um olho, nem 2, nem 3, nem 4, ele disse que estava cheio de olhos, por a frente e por detrás, você iria ficar assim meio que
perturbado, né? Talvez até vou dizer coisa do diabo. Isso é coisa do diabo que pode estar acontecendo, né? Não sabemos ao certo, mas é o que João viu. Eu não vou dizer que esse que você viu é um querubim, é um serafim, é um anjo, é um animal de estimação do querubim. Eu não vou me arriscar a dizer isso aqui para você, porque eu não vi essas coisas ainda. Eu não estive lá. João viu e o João sabe muito bem o que é. 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás, né? O que João viu. O versículo 7 diz o seguinte: e o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo ser semelhante a um touro, tinha o terceiro ser o rosto como de homem, e o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Quando você vê certos animais que vou chamar de seres viventes, vou te retirar essa palavra animais, a qual a Bíblia se refere também como semelhante a um leão. Leão é um animal, né? Enfim, um touro é um animal, mas eu não vou chamá-los de animal, vou chamar de seres viventes, amém? Vamos chamar de seres viventes. O Ezequiel chegou a ver esses seres viventes e viu, por exemplo, um querubim. E ele viu que o querubim tinha 4 rostos. Um rosto do lado, um rosto do lado direito, do lado esquerdo, na frente e atrás. 4 rostos. É estranho para mim, para você. São coisas estranhas, mas são coisas inefáveis. São coisas que não vimos, não ouvimos, apenas ouvimos falar pela palavra de Deus. E podemos ter certeza que são coisas do bem, são coisas que estão no céu e um dia teremos um encontro com ele. Versículo 8 diz: os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor, 6 asas e ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não tem descanso nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. O profeta Isaías disse que viu o Senhor assentado em um alto sublime trono e que viu querubins que voavam de um lado para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então podemos ter uma ideia de que, se não existem outros, esses podem ser os querubins que o Ezequiel viu. E ele, ao se familiarizar com aquilo, poderia dizer: o Ezequiel viu, eu estou vendo isso também agora, né? Então, estamos vendo aqui o desenrolar desses textos, são as coisas que vão acontecer. Esses 4 seres viventes sobrenaturais são os mesmos querubins vistos em Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. João está vendo-os aqui, a Bíblia está afirmando que são querubins. A Bíblia ainda fala de querubins que guardam o caminho da árvore da vida e do querubim da guarda que expulsou Satanás do reino de Deus. A tradição judaica diz que a finalidade desses seres celestiais é a de sustentar a plataforma sobre a qual estava o trono de Deus. Responsabilidade atribuída aos coatitas no que se refere à arca, conforme Números 3:31, transformando-a numa espécie de carruagem celestial. Tal carruagem, o trono de Deus, parece ter visitado a terra nos dias de Ezequiel, conforme descrito na visão extraordinária narrada no 1º capítulo do livro do profeta Ezequiel. Ezequiel viu essa carruagem vindo e Deus estava nela, né? E era sustentada por querubins. Ezequiel 1:15 diz: ora, eu olhei para os seres viventes e vi rodas sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos seus 4 rostos. Ezequiel 1:19 diz: estas rodas eram altas e formidáveis, e as 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. Então vemos aqui que João está descrevendo aquilo que ele viu lá na cidade celestial. Sobre a questão de estar louvando a Deus, adorando ao Senhor,
Está ali então João mostrando aquilo que na realidade os profetas tiveram na sua visão, ele estava constatando aquilo, que tudo aquilo era verdadeiro. Amém, queridos? Então ficamos aqui no versículo 8 e no próximo vídeo vamos entrar no versículo 9 para que possamos dar continuidade. Bendito Senhor Deus, nós te agradecemos pelas tuas ricas e copiosas bênçãos. Tu és grande e és verdadeiro. Estamos aguardando, Senhor, o desenrolar do teu projeto maravilhoso de salvação, até que execute, Senhor, cada palavra, cada promessa na nossa vida. Aguardamos aqui no nome do Senhor Jesus. Amém.